Claquete. Qual é a cena? Vamos para a cena, acho que 5 ou 6. Cena 6, take, sei lá, 4, do encontro de hoje sobre cinema. O nosso dialogador de hoje é um homem de cinema. É o homem do cinema da Universidade Federal do Ceará, o diretor da Casa Amarela, Eusélio Oliveira, tem passado, porque é filho do documentarista, desse pioneiro do cinema do Ceará, um dos pioneiros, que é o Eusélio Oliveira, e é cineasta. Ele é professor de cinema, formado pela Escola de Cinema de San Antonio de los Baños, em Cuba. E trabalha com documento, docuficção, ficção, documentário, enfim. E eu colocava no segmento anterior para o Volner Oliveira, que é o nosso dialogador de hoje, que ele dirige uma sala de cinema chamada Benjamin Abraão, e o Benjamin Abraão, exatamente, a gente associa ele à ideia de um pioneiro do documentário, mas, no entanto, aquele documentário com as imagens de Lampião, colocando perfume, com um bando de Lampião numa espécie de ataque a volante da polícia, é, na verdade, uma encenação. Não é interessante isso? E assim, é impressionante porque o primeiro contato dele com o mundo do cinema foi esse, né? E tem uma coisa muito interessante que o Frederico Pernambucano de Mello fala no filme, que é o seguinte: podia ser que ele não fosse um documentarista nato, mas ele tinha intuição do documentário, né? Por exemplo, aquela cena, e ele jogou muito com a coisa da ficção. Para mim, uma das cenas que sempre me emocionaram quando eu vi essas imagens do Benjamin Abraão, que vi pela primeira vez lá na Casa Amarela Eusélio Oliveira, é a cena que a Duvinha vem fazendo de conta que está atirando para a câmera. Para a câmera, exatamente. Né? É verdade. Aquela cena é lindíssima. E aí eu digo, pô, olha que me deram esse presente, deu depois de não sei quantos anos, descobrir Duvinha, revê-la e tal. E como você colocou ali, ele colocou o grupo para simular combates. Exato. Né? Ou seja, Lampião, o bando virou ator. Virou ator, e ele também virou ator. Ele se filma, ele entra no quadro, né? Ele entra, ele desfila com o Lampião, com os cangaceiros e tal. Ele, inclusive, organizava até a história para que os cachorrinhos acompanhassem. E ele é impressionante, porque ele era um mascate, um sírio-libanês, né? Inteligentíssimo, enganou o Lampião dava platina para ele, pensando que era prata, e ele devolvia para ele, para o Lampião, com aquele ouro 14 de Juazeiro. Logicamente, ou seja, dava a volta em Lampião e tal. Era um cara inteligentíssimo. Não sabia nem manusear a câmera no começo, né? Não sabia. A história do Albuquerque ensinando a ele como é que fazia e tal. Agora, essas imagens, elas foram imagens fundadoras do cinema novo, elas foram fundamentais, aquela coisa principalmente da fotografia, que depois, Vidas Secas, o Barreto faz Vidas Secas, inspirado nisso aí, a luz estourada e tal, no PIB, papapá. E se você observar bem, você vê que ele vai para momentos que ele fecha no chapéu de Lampião, para você ver certas medalhas e tal. Ele filma Maria Bonita costurando, né? colocando perfume no seu amado, no seu homem. E é impressionante como ele tinha... Ele reconstitui um cotidiano. Ele reconstitui um cotidiano. Na cena que eles ficam rezando, nós conseguimos uns descartes na Cinemateca Brasileira que tem um contraplano. Ele tinha noção de plano e de contraplano. Tem um plano geral dos cangaceiros rezando, e depois ele passa lá para trás e pega os cangaceiros de costa, tem um pedestal com uma imagem de Jesus Cristo, e ele pega por trás, né? Então, plano e contraplano. Ele era um cara muito inteligente, são bonitas assim, são bonitas as imagens. Muito, olha outra imagem, olha, são tão bonitas, tudo é bonito, né? A beleza, violência, revolução e beleza. Violência com beleza. Né? Com beleza. Veja, você falou no segmento anterior, há detalhes disso aqui, eu queria mostrar. Já está me mostrando. Olha que coisa linda, não? Uma obra de arte. A bainha também ali, os desenhos, né? Da bainha. Aqui você tem a bainha. E aqui eu estou pegando num objeto histórico, né? Que tem uma energia. Que tem uma energia. Ai, meu Deus, estou até com medo. Take 7. Vamos para o take 7. O que vem aí? Cena 6,
take 7 do nossa claquete, nosso encontro com o cineasta Vone Oliveira. Vone, você me trouxe Padre Cícero, eu vou colocar aqui na roda Padre Cícero. Meu padim Cícero Romão Batista do Juazeiro do Norte. Padre Cícero, você fez um filme baseado, quer dizer, que conta, que reconstitui a história do milagre da Maria de Araújo. Assim, a primeira vez que eu fui a Juazeiro, eu fui carregado pelo meu pai, que na época era procurador do INCRA, e uma época ele foi entrevistar a dona Amália Xavier de Oliveira, e eu acompanhei. Sim. E aí fiquei muito impressionado com aquela coisa da Romaria e tal. E então depois, quando eu fui estudar cinema em Cuba e tal, quando eu retornei, resolvi fazer um longa. Inicialmente ia fazer um média-metragem, depois me apaixonei pela história. O filme é reconstituído em cima muito mais da história da Beata do que do padre, mas logicamente dos dois, porque a Beata jogou um papel fundamental. Até antes do filme ninguém tinha se preocupado com a história da Beata, que era a história da mulher no milagre, né? Mas, o milagre do padre, mas o milagre aconteceu na boca da Beata. E, inclusive pela mão de outros padres. Pela mão de outros padres, inclusive você, como Monsenhor Monteiro lá, no filme do Helder Martins. O Helder Martins fez um filme faz o papel em 72, 73, 74. Fotografado pelo Zé Medeiros, fotógrafo maravilhoso. Lindo. E você, Geoffrey Soares fazendo Padre Cícero, e eu fazendo Monsenhor. E você fazendo Monsenhor Monteiro. Então, assim, eu trouxe isso aí porque eu não era devoto do Padre Cícero, né? Antes de não achava interessante, achava. E hoje você é devoto? Hoje eu sou devoto, com certeza. Ou seja, eu costumo dizer que eu não fiz um filme, eu paguei uma promessa, porque só faltou pegar as latas e ajoelhado entregar lá no Você não é devoto da Beata, não? A Beata também sou devoto dos dois. Me apaixonei pelos dois, né? Ou seja, só que da Beata você não encontra estátua, você não encontra nada, porque a igreja tratou, né, de eliminar. Tratou de passar um trator. Desculpa o trocadilho, mas é verdade, não é verdade? É verdade. Depois da morte da... Aliás, antes da morte, não era conveniente, pode ser, exato, né? Pode ser que daqui a 10, 15 anos a igreja, por uma questão de oportunismo, resgate a história da Beata, mas por enquanto, né? Então, assim, esse filme pra mim... lembrei agora, eu devia ter trazido uma coisa pra ele de objeto surpresa. Eu trouxe outra coisa. Sabe o que eu devia ter trazido? O quê? A minha crítica sobre o seu filme. Você se lembra? Lembro mais ou menos. Que eu fiz um milagre em Juazeiro, quando você expôs o filme... No São Luís. Não. Na Praça Pública. Eu escrevi um artigo imenso. Uma página inteira no Jornal Povo. Não lembro. Agora, esse momento foi falando sobre esse momento. Como é que os romeiros tinham a oportunidade de se vendo Não, aquele foi um momento mágico, foi um momento maravilhoso, impressionante. Mas aguardem, eu trouxe também o objeto surpresa que vai ligar a minha história à história do Vone. Aguardem. Então você trouxe para falar disso, para falar isso, do de Padre como uma Cícero, pessoa de formação tão racional, filha de um comunista, pode mas, de repente assim, se transformar num devoto, é isso? Pouca gente sabe que o meu pai, porque também ele era um grande ator, né? Seu pai? O meu pai era representava o tempo ele, todo, né? Apesar de comunista, mas ele chegou a incorporar na Umbanda. Ele frequentou, não sei se você conheceu a minha avó, a dona Teté, que ela tinha um salão de Umbanda ali na Senador Pompeu, vizinho a Nebran, né? E tem uma história engraçadíssima do meu pai, que eu acho genial, que numa festa de Preto Velho, ele incorpora uma entidade, um preto velho e tal, e faz um discurso altamente intelectual. Aí a minha avó disse: Eusélio, sai daí, tu tá mistificando. Ele estava atuando, né? Estava lá mandando... O Eusélio era um personagem de si mesmo, né? Nós estamos falando de ator no sentido amplo, não é de performer. Na verdade não era um ator de teatro, nem de televisão, nem de cinema. Mas ele pegava ele próprio e ampliava. Ampliava o seu humor, expandia a sua gestualidade. Criava até umas vozes, né? Gostou ou não gostou? Doutor, presidente. Doutor e tal. Presidente. Ele me chamava assim, você é presidente, né? A mim e a todos os outros, convivendo ali
uma da minha formação passa pelo CAL, né, pelo cinema de arte universitário. Apareceu a Margarida, eu vi, apareceu a Margarida na sala José Carlos Matos, numa apresentação sua maravilhosa. E aí, nos agora... anos 70 por aí, né? 70 e alguma 80, coisa. Comecinho de 80. Comecinho de 80. 81, 82. 81. E agora eu tenho um pedido. Olha Vou aí. pedir no ar. Gente, se ele não quiser, se ele não atender. Olha o punhal, né? Olha o punhal. Sabe o que é o seguinte? O Eusélio Oliveira filmou esta apresentação em, como é que chama? Em Super 8. Em Super 8. Sem som. E eu acho que é um documentário. Eu queria fazer. Eu queria primeiro encontrar. Eu perguntei ao Arlindo. O Arlindo, porque foi o Arlindo que filmou, eu acho. Mas com o roteiro do Eusélio, com a intervenção do Eusélio. Claro. E seria tão lindo se a gente reencontrasse esse filme, e eu estou disposto a botar som. Nós estamos começando a organizar porque lá o... né? Junto a mim e o Eusélio, né? Nós estamos começando a organizar lá o Memorial Eusélio Oliveira, né? Ou seja, que também faz parte. Porque tem todo o acervo dele, está lá, e a gente está começando a organizar isso dentro de um projeto maior que a professora Adelaide está coordenando, que é o Memorial da UFC, que vai pegar figuras como Martins Filho, como Moreira Campos, Eusélio Oliveira, Milton Dias, que foram figuras fundamentais que passaram e que deixaram a história dentro da universidade. Vamos ver se a gente encontra isso aí, ou se o Arlindo deu rapa nisso aí. Não. Eu perguntei, Arlindo procura. Ele disse que procurou. Não, o Arlindo é funcionário ainda da Casa, não? Da universidade, ele não está mais na Casa Amarela. Mas ele era um funcionário da Casa Amarela. Exatamente. E eu pedi aí que ele procurasse. Não, e Arlindo, olha, a única entrevista que tem no filme da Denise Dumont, O Homem que Engarrafava Nuvens, com o Humberto Teixeira, pai da Denise, Humberto Teixeira de um lado e o Gonzagão do outro, na casa, o Arlindo que filmou, não existe pouquíssima, olha que a Denise está no filme, O Homem que Engarrafava Nuvens, foi filmado pelo Arlindo. O Arlindo tem um trabalho aí fundamental. E estou eu ali, portanto, com 20 e poucos anos, fazendo a peça Apareceu a Margarida, na Casa Amarela, e o Eusélio filmou isso, mandou filmar isso, o documento. Eu acho que até tem depoimentos dele. Precisamos encontrar esse filme, né? Tá sem som, e eu quero colocar som, né? Pra gente juntar aí duas figuras da universidade. A mim, que estou lá na universidade desde 79, e Eusélio Oliveira, que é a história do cinema na universidade, e tem aí como um ponto basilar a figura do Eusélio Oliveira. Mas vou colocar na mesa as outras imagens, os outros objetos trazidos pelo nosso dialogador de hoje, o cineasta Vônei Oliveira. Vamos embora para a cena 8, take 1. O que vai dizer aqui? Atenção, plaquete. O que ele me trouxe? Bem, vamos pedra. Essa pedra é engraçada, olha. Isso é um cristal, né? Uma pedra de cristal. Eu tenho essa pedra desde 1993, quando eu assumi a direção da Casa Amarela Eusélio Oliveira, que eu coloquei ela lá para que os mal-olhados, as energias negativas todas fossem dominadas por ela. Olha aí, ele já tá... Porque o ódio, eu sabia que ia ser muito grande, foi, né? Eu digo, vamos botar esse cristalzinho aqui para eliminar a mediocridade cultural da universidade dentro e fora dela, né? Naquela época, porque hoje melhorou muito. Você sabe da minha ligação com seu pai, não sabe? Sei, ele tinha o maior carinho, lógico, ele tinha o maior carinho por você, lógico. A primeira pessoa a quem eu mostrei... Ele mandou, encomenda, você levou pra mim quando eu estava estudando em Cuba. Nós estivemos no Hotel Capri, eu fui lá conversar com você, tomamos lá um morrito, conversamos, você levou lá umas castanhas, uns doces de caju. Uma rapadura. Mandava uma rapadura e tal. Você estava lá, quase exilado em Cuba, estudando, e aí o Zé disse, você vai para Cuba, então leva isso aqui pro meu filho, e a sua mãe também. Né? Exatamente. A sua mãe também fez todo o pacote e tal. A minha segunda mãe. A sua segunda mãe, a sua segunda mãe, que é a Laizete. Foi ela que mandou, foi ela que fez o pacote bonitinho, e disse, leva para ele, que ele deve estar com saudades do Ceará, leva castanha, leva... como se chama? Rapadura. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, eu mostrei minhas poesias, os meus escritos, ainda como pré-adolescente, nos anos 70,
Comecinho dos anos 70, eu mostrei meus poemas a 2 pessoas, meus poemas, meus escritos, que eu admirava como escritor, como intelectual. E mostrou para ele também. Francisco Carvalho. E a outra, Carvalho. Eusébio Oliveira. E eu tenho prefácio. 2 referências do meu fundamentais livro. na universidade. Os dois escreveram. Olha Os aí. dois escreveram sobre o meu texto. Legal, então tem uma ligação legal. antiga com o Eusébio. Com certeza. De frequentar a casa. Mas sempre assim, ele não passava mal, entendeu? Era presidente, você não sei o que, vai ter que estudar, leia isso, tá medíocre, isso aqui você rasga, não interessa. Mas aí ele elogiava algumas coisas. Ele era um criterioso e espalhafatoso. Eu não sei se você lembra ou se isso faz parte da minha memória, mas do encontro nosso na casa do B de Paiva, em Brasília. Eu, você, ele, B de Paiva e a Cilda Ramos de Souza. Me lembro. Lembra? Que aí você apresentou a gente a José Dumont, que interpretou o Padre Cícero. Padre Cícero, né? No José nosso Dumont, filme, que era meu amigo naquela época, exatamente, muito ligado a mim. Numa peça que você estava dirigindo ele em São Paulo, se eu não me engano. Eu estava em Brasília naquela época e tal. Eu sou amigo do Zé desde os anos Ator 70. maravilhoso 76. Aliás, quem lançou o Zé no teatro... Foi você. Aliás, quem lançou no teatro, não, quem lançou o Zé mesmo, né? Depois o cinema descobriu, depois a televisão descobriu. Foi uma peça cearense, uma peça chamada O Morro do Ouro. O Morro do de Ouro, Eduardo Campos, com direção de Haroldo Serra. E a assistência de direção era minha. E por que fui eu, digamos assim, eu e Haroldo? Porque eu era responsável pelos testes, fazer a seleção de testes. E para os atores, né? E o Zé Dumont, naquela época, era carteiro. Exatamente. Carteiro, ele nem era um homem de televisão, nem de teatro. E tinha um amigo dele que era de teatro, e o cara disse, faz também, entra aí, faz alguma cena. E ele fez e nós ficamos fascinados. Não, ele é genial, ele é genial. Ele é o Zé, assim, ele dá um show. Zé Dumont. Vamos colocar então, antes do objeto surpresa, claquete para Volney Oliveira, cena 9. Muito bem, cena 9, take 1, o que é que ele vai me mostrar? Vamos lá? E são 2 joias preciosas que eu guardo com muito carinho, que pertenceram. Isso aqui foi um crucifixo que pertenceu a Maria Bonita. Esse cara só tem objeto histórico, me trouxe hoje. Isso aqui pertenceu a Maria Bonita? A Maria Bonita e tal, e essa aliança que foi de Lampião, né? Não, você está brincando comigo, não é possível. Você tem isso? Tenho, e eu adquiri essas 2 joias, aquele punhalzinho do meu amigo João de Souza Lima, que é um pesquisador, um dos grandes colaboradores do nosso filme, que mora em Paulo Afonso, e que é rastejador de objetos que pertenceram a cangaceiros, a ex-cangaceiros e tal, e eu, na época, consegui adquirir isso aí dele. Ainda adquiri outro anel do cangaceiro catingueiro, que dei para minha mulher, Margarita Hernandes. Esse aqui entrou no dedinho de Lampião. De Lampião? Eu tô profundando. Você sabe que quando o Lampião foi morto, ele carregava 5 quilos em joias e em ouro. Era uma verdadeira fortuna. Era um negócio assim impressionante. E veja, essa aí é uma das... agora acho que é de 2011, houve em 2011 o ano centenário de nascimento da Maria Bonita. O ano passado. Eu não vi isso comemorado, né? Eu cheguei até a propor pautas, né? Centenário de uma mulher, de uma mulher emblemática, revolucionária de comportamento, uma mulher que abandona um casamento, né? Para viver com um homem que ela se apaixona, né? Que manda um recado, dizer, eu teria coragem, né? É uma história mais ou menos assim, né? Ela comenta com alguém, né, que teria coragem. E daí ele sabe e volta. E ele sabe, dizer, aquela moça que disse que teria coragem de ficar comigo, né? E volta para apanhar. E aí, ela é a primeira mulher a entrar no cangaço. E ela muda completamente a história do cangaço. Porque ele admite, né? Que já que ele pode ter uma mulher, que outros possam ter também, né? E a presença da mulher, eu acho que dá um... não tenho certeza, quem nos ensinou isso foi o Daniel Lins, com aquele livro lindo, A Paixão segundo Lampião, que feminiliza, né? O cangaço. Os bornais coloridos, cria outra ética, cria uma outra ética para aquele bando de homens armados. Ética e estética, né? Ética e estética.
ética e estética. A presença da mulher. Como tudo que é mítico, como tudo que é grande, é inesgotável a figura o tema do cangaço, né? O próximo filme, então, seu? Você me dizia que seria... No próximo filme eu já iniciei as filmagens, né? É cangaço também? Não, A Guerra da Borracha. É a Guerra da Borracha, certo? É um longa documentário em cima sobre das saudades da borracha. 40 anos 40. Isso. Sim. Segunda E engraçado, estou aqui me Mundial lembrando que aquela convocação do pessoal dos Soldados da Borracha foi feita a partir de cartazes de um homem que estava no Ceará, né? Jean-Pierre Chablot. Jean-Pierre Chablot, né? Não, na realidade foi toda... Se criou um ministério extraordinário, se gastou muita grana, o Brasil ganhou muita grana também naquela história, né? Ou seja, e o Centro funcionava onde é ali aquele prédio ali histórico em frente ao Museu do Ceará, logo em frente, funcionava ali. Onde foi o banco? Isso, funcionou o banco, tinha uma livraria também muito grande lá embaixo e tal, né? Banco do Brasil. E foi resultado dos acordos de Washington, né? Ou seja, o Brasil recebia $100 por cada... foram 53 mil brasileiros, dos quais 30 mil nordestinos, teve gente também do Rio Grande do Sul, 1.200 cariocas, e depois foram abandonados pelo governo do Getúlio a sua sorte, né, na região norte, e hoje ainda tem mais de 4 mil vivos, impressionante, né? Então a gente está resgatando essa história para contar em um longa-metragem. Você já contou essa história? Eu contei uma parte no Doc TV, né? Como um produto para televisão. Agora a gente vai fazer um produto para cinema. Que lindo, os pracinhas foram recebidos, os pracinhas viraram heróis, mas esses caras que foram exilados da sua cidade, do seu espaço, não é? Não tiveram reocuparam ali, não é? O norte do Brasil e não tiveram seu reconhecimento no seu papel importantíssimo, econômico, histórico, para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial, os cearenses. E é lindo esse contraste entre a exuberância da Amazônia e a exuberância da Caatinga. Nos últimos 5 minutos do nosso diálogo, chegou a hora do objeto surpresa. Está aqui o meu, eu vou lhe dar. Olha aí. E eu quero que você me dê os seus... Vônei Oliveira, vou lhe passar aqui meu objeto. Monsenhor Monteiro, eu passo para você. Pera, parece que o negócio aqui é pesado. Ele me chamou de Monsenhor Monteiro, é o personagem. Não abre não agora, peraí. É o meu personagem no filme de 1974. Eu fazia o personagem de Monsenhor Monteiro, que é o cara que lidava... Sabe quem era a atriz que fazia a Beata Maria de Araújo? Ana Miranda. Ana Miranda, é verdade, que virou escritora, né? É verdade. Ana Miranda fazia. E eu é que era o personagem que manipulava ali a Beata Maria de Araújo. Vamos ver o que ele me trouxe. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Eu conheço essa imagem. Não é possível que o Vônei esteja fazendo isso. Vônei, eu vou dizer o que é. É o autêntico, Vônei? Gostaria que fosse, mas é o de utilaria, né? É da cenografia. É da cenografia, Sabe o que é que eu pensei que fosse? Mas veja vocês, isso aqui é uma das caixas, quer dizer, a reprodução das caixas, dos paninhos ensanguentados do Milagre do Juazeiro, de 1889, por aí. 1886, 1887, não é? Que a Beata tomava, como é que chama? A comunhão, a hóstia virava sangue e as pessoas limpavam, né, a boca dela, enfim, o chão também tocado pelo sangue, e esses panos viraram relíquias, né? E por isso que eu perguntei, é o autêntico? Não, é a reprodução para o filme. Para o filme Milagre no Juazeiro, que ele dirigiu, chamado Milagre no Juazeiro. Mas mesmo assim a emoção é grande. É como se fosse, é como se eu estivesse pegando... Voltando ao tempo, né? Pegando nos paninhos com o sangue que a ciência não soube dizer, quer dizer, se é sangue divino ou não. Agora, uma coisa ela dizia, pelo menos na primeira comissão, o sangue não é o sangue dela, da Beata. Não é o sangue dela. E não era fraude, né? E não era fraude. Não tinha nenhuma ferida. Que coisa linda. É como se eu estivesse pegando aqui o sangue
Nas Manchas de Sangue da Beata Maria de Araújo. Lindo, lindo. Até porque a última peça que eu escrevi, a mais recente peça, que estreou há poucos meses, estreou em novembro do ano passado, chama-se Beata Maria de Araújo. Olha aí, olha aí. Eu faço o padre e a Maria é, Vitória faz a Beata. Essa caixinha maravilhosa, isso foi feito pelo Eduardo Aparício e pelo Eurico, que fizeram a direção de arte do filme, né? Você sabe que, inclusive, o original, deve ter só um ou dois, alguém deve guardar. Porque eram centenas. Exatamente. A igreja mandou queimar tudo. Mandou queimar tudo, apagar a história desta mulher extraordinária. Que agora está louca por encontrar algum daquela época para... O sangue da Beata Maria de Araújo. Veja o que eu lhe trouxe. Não vai ser tão emocionante. Será que vai ser tão emocionante quanto isso? Ele me lembrou o personagem que eu fiz, que lindo, que nos une. E eu lembrei de uma coisa que também nos une. Vê aí, Rony. Cadê meu óculos ali? Roubaram meu óculos ou não precisa? Ah, olha aí, tá vendo aqui? Olha aí. Cuba. Cuba faz parte da... Eu te trouxe a bandeira de Cuba. Olha aí. E o dinheiro de Cuba. E o dinheiro de Cuba. Olha aí. Faltou só a de 3 pesos, que é o Che Guevara, né? Eu te trouxe a bandeira de Cuba. Por quê? Porque me lembrei o que me une assim, além da presença do Eusébio, que está na minha infância, que está na minha pré-adolescência. O que me une ao Volney? Ora, aquele fato. O Volney era um menino, um jovem, um rapaz, um rapazola, estava fazendo o seu curso de cinema, ainda não era o cineasta, claro, no qual ele se transformou, nem esse líder da área do cinema, e eu levei uma cena tão bucólica, levei rapadura, levei feijão e farinha para ele em Cuba. Não, eu te agradeço, eu te trouxe Cuba. Com certeza, Cuba é a minha segunda pátria, né? Meu segundo amor. Se não for o primeiro, né? Ou seja, é um país que eu tenho grandes amigos. Minha mulher é cubana, tenho família em Cuba, tenho família em Miami. Você tem filhos cubanos? Não, cubanos não. Com a Margarita, minha esposa, que é cubana, né? Tenho o Lucas Hernández Oliveira. Que agora em setembro completa 15 aninhos. E o Léo Hernandes Oliveira, que em dezembro completa 18. Né? Ou seja, aquela viagem de Aquela Cuba viagem deu muitos frutos. E um deles é você próprio. É verdade, com certeza. A escola de cinema de Cuba, ela jogou um papel fundamental, não só no Ceará, no Brasil, na América Latina, mas na África, na Ásia. Tivemos amigos vietnamitas, moçambicanos. Eu mesmo dividi o quarto com o José Passé, um amigo de Moçambique. Então achei genial essa linkada aí, porque Cuba é um país que eu amo e que eu tenho o maior carinho. E você me trouxe o personagem que eu fiz em 64, né? Com a lembrança de Maria de Araújo, representada por Ana Miranda. Obrigado, meu querido. Eu que agradeço a você aí. Volney Oliveira. Vou terminar? Vamos lá, vamos colocar aqui que cena seria a cena. Qual a última cena assim, de um filme? Geralmente é cena 30 e quanto? Plano final. Plano final? Então bora botar aqui. Plano final! Take final! Vamos fechar o diálogo de hoje com o cineasta Volney Oliveira. Como dizem os cineastas, claquete. Corte! Corta!